Meus irmãos e minhas irmãs, é com muita alegria que estou aqui para a elaboração desse culto de louvor, de adoração, de intercessão e de pregação da palavra de Deus. Estamos vivendo momentos dificílimos, de luto, de tragédias, de muito sofrimento no Brasil, especialmente neste mês que estamos vivendo, com projeções catastróficas de mortes, mas nós continuamos firmes na palavra de Deus. O nosso conforto, o nosso consolo está em Deus e na sua palavra, que é verdadeira. Em meio ao caos, às atribulações e às dificuldades, olho para os montes e pergunto como salmista: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra. As nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Diariamente busque a orientação divina, busque o conforto espiritual, acredite na bênção do Senhor, procure dormir bem, procure se alimentar, procure observar todos os protocolos sanitários e viva pela fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Nós não vemos, mas nós cremos e nós esperamos em Deus. Desejamos, nesse momento, compartilhar com os irmãos e com as irmãs, os nossos distintos e distintas ouvintes, um pouco da palavra de Deus. Palavra viva e eficaz. A palavra de Deus permanece para sempre. Está escrito: a palavra de Deus sai para cumprir os propósitos de Deus e ela nunca volta vazia. Esta palavra é que nos alimenta, que nos fortalece e que direciona as nossas vidas. Esta palavra mostra as fraquezas dos homens e mulheres e mostra as respostas de Deus para continuar na caminhada cristã. E o texto que escolhi é o texto de Êxodo 34, de 29 a 35. Êxodo 34, de 29 a 35. E a versão que escolhi é a Nova Tradução na linguagem de hoje. Nova tradução na linguagem de hoje. E o título dessa reflexão é Os discípulos ou as discípulas de Cristo e os véus da religiosidade. Os discípulos de Cristo, as discípulas de Cristo e os véus da religiosidade. Então vamos ler a palavra. Quando Moisés desceu do monte Sinai, carregando as duas placas da aliança, o seu rosto estava brilhando, pois ele havia falado com Deus. Mas ele não sabia disso. Arão e todo o povo ficaram com medo de chegar perto de Moisés, quando viram o seu rosto brilhando. Porém Moisés o chamou, e Arão e todos os líderes do povo chegaram perto dele, e ele falou com todos. Depois disso, todo o povo de Israel se reuniu em volta de Moisés, e ele lhes entregou todas as leis que o Senhor Deus lhe tinha dado no monte Sinai. Quando Moisés acabou de falar com eles, ele cobriu o rosto
com um véu. Sempre que entrava na tenda sagrada para falar com o Senhor, Moisés tirava o véu. Quando saía, ele contava ao povo de Israel tudo que Deus lhe havia mandado dizer, e o povo via que o seu rosto continuava brilhando. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até que entrava de novo na tenda para falar com Deus. Oremos. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado, Senhor, Salvador das nossas vidas, nós estamos aqui para compartilhar alguns segredos sobre esse texto que acabamos de ler. Senhor, que o Teu Espírito venha aplicá-lo de maneira especial para cada mulher, para cada homem, para cada ouvinte da nossa pregação nesse momento. Vem, Espírito Santo, nos iluminar e nos fortalecer e nos dar sabedoria e graça, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Meus irmãos e minhas irmãs, amados e amadas do Senhor, a nossa parcial imobilização com os bens essenciais chegando em nossas portas fornecem a nossa proteção e está agradando as pessoas portadoras de certos sintomas e também aquelas pessoas mais acomodadas. Evitam-se esbarrar com conhecidos nas ruas. Nós temos dificuldades em reconhecer as pessoas por causa das máscaras no dia a dia da vida. As máscaras reduzem os encontros e os incômodos que nos incomodam. As pessoas sentem-se blindadas do ponto de vista de saúde e do ponto de vista da introversão. Parece que as pessoas com timidez, mais envergonhadas, estão gostando da utilização das máscaras. Mas as máscaras também embaçam os nossos óculos e elas causam obstrução aos nossos poros, a nossa respiração. Elas também dificultam o reconhecimento das pessoas e às vezes dispensam os cuidados com o rosto, especialmente do lado feminino, não é? Há pessoas que estão amando o distanciamento físico e o uso delas, pois é um alívio das pressões sociais e para se manter os rigorosos padrões de aparência. Então, parece que isso está agradando as pessoas. Então, estão até economizando dinheiro, tempo e preocupações com o aspecto físico. Tudo isso está ocorrendo e não poderia ser diferente. Caiu o fardo de milhões de sorrisos fingidos, que agora a boca está escondida. As máscaras afastam as pessoas indesejadas também, não é? Reduzem ou evitam comemorações. Ninguém pode ir para evitar aglomerações. E dão graças a Deus que, mesmo se pudesse ir, não iriam atender a certos convites, não é verdade? Então, só os olhos podem, excepcionalmente, serem vistos.
nada de autocrítica exagerada, né? Da obrigação de ser agradável e feliz e sorridente 100% o tempo todo. Nós estamos meio no anonimato, reclusos e um pouco desconhecidos no meio disso tudo, né? Boca coberta oferece uma relativa proteção contra a curiosidade, não é? Contra as investigações maldosas e evitamos também os diagnosticadores de plantão, que estão sempre de plantão. As máscaras protegem a todos e duplamente protegem os envergonhados e os tímidos, né? Embora temporariamente, porque tudo vai passar. Nós temos fé em Deus, porque tudo tem um prazo de validade. Nada é permanente nessa terra. É a teoria da impermanência. Agora, deixemos de lado as máscaras e vamos refletir um pouco sobre o véu utilizado por Moisés no livro de Êxodo, capítulo 34, que nós lemos inicialmente. Êxodo 34, de 29 a 35. Embora as máscaras revelem lições preciosas em relação às emoções e à nossa espiritualidade, desde tempos imemoriáveis, dos impérios e entre os povos isolados. O uso das máscaras é um uso antigo. O texto que lemos diz que Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia depois de 40 dias de distanciamento social, de distanciamento físico do povo de Israel. A vida secreta de comunhão com Deus traz luminosidade para as nossas vidas. As pessoas que passam tempo com Deus, em oração, em meditação, em silêncio, quando sai dos seus recintos, sai com o rosto brilhando, um rosto inspirador, um rosto de fé, um rosto que traz motivação e às vezes, um aspecto sobrenatural também causa temor nas pessoas que visualizam essas pessoas que têm o seu secreto de intimidade com Deus. Isto é pura verdade. E como ocorreu com Moisés lá no passado, ocorre conosco também na atualidade. Moisés não sabia que o seu semblante resplandecia. Ele era um portador da luz divina, mas ele desconhecia, ele não tinha um espelho para contemplar-se e ver o brilho da sua face. Mas os filhos de Israel perceberam e ficaram tementes a Deus. Isso é importante. Quando você não consegue perceber, mas as pessoas que estão ao seu redor conseguem perceber que há algo inspirador, que há algo maravilhoso na sua vida, algo sobrenatural. E a Bíblia diz: tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Versículo 33.
E aqui a gente começa a aprofundar a reflexão numa outra direção. Moisés tinha pisado na fronteira do céu com a terra e regressou ao povo carregado de luz. Aqui está o sacerdote, aqui está o profeta e mestre de uma nova dispensação. Um líder que aprendeu fazendo no dia a dia. Moisés não foi qualquer um. Moisés foi um homem que tirou o povo de Deus da escravidão de mais de 400 anos lá no Egito. Moisés foi muito bem preparado na corte egípcia e depois no deserto para empreender essa liderança espiritual do povo de Deus. Mas a pergunta que se faz é: por que Moisés cobriu o rosto depois de falar ao povo? Aqui começa a nossa primeira indagação. Seriam exigências sanitárias, proteção contra poderes demoníacos, escudo contra as influências dos deuses? Foi uma estratégia de marketing? Adotou um costume de outras religiões? Eu não sei bem a resposta. Eu acredito que podem ser todas elas, ou parte delas. Mas a verdade é que Moisés mergulhou no conflito entre a vida privada e a vida pública, entre o momento com Deus e o momento com o povo. O privado e o público são dois momentos diferentes, são dois lugares que se opõem. Parece que Moisés se preocupou com a partida daquele resplendor. Será que esse resplendor vai permanecer comigo para sempre? Será que eu posso ocultá-lo? Moisés estava preocupado. Parece que ele desejava reter o que não era dele, o que era de Deus, que era algo sobrenatural. E ele procurou ter isso para ele mesmo. Ele quis manter aquela impressionante performance. E funcionou como um marketing para ele. Afinal de contas, o povo não quer nem chegar perto de mim. O povo está admirado, está surpreso, perplexo com essa luminosidade que eu carrego em mim. Meus irmãos e minhas irmãs, a vida de consagração em nosso quarto não pode ser transformada em instrumento de propaganda e de convencimento das pessoas. De graça recebestes e de graça dai. Que Deus nos oferece de uma maneira que nós possamos servir as pessoas que estão ao nosso redor. Não dá para reter a água em nossas mãos. Esse evento da vida de Moisés sugere ocultação de suas verdadeiras intenções e sentimentos e, lamentavelmente, significa disfarce e fingimento. Comportamento comum na humanidade, comum entre todos os homens e todas as mulheres em todas as épocas.
O resplendor era especial para um determinado momento. Quantas bênçãos eu tenho recebido, quantas manifestações extraordinárias da graça de Deus que eu já recebi e recebo, e que eu gostaria que elas fossem repetidas, que elas continuassem comigo, mas não continuaram comigo, não se repetiram novamente, porque foram momentâneas, foram para momentos específicos, para circunstâncias singulares, em lugares diferentes. E a pergunta que se faz é: como viver sem esse brilho maravilhoso? Que se vai para que outros tipos de brilho possam vir. E é assim que nós aprendemos na palavra de Deus. Por exemplo, os israelitas não podiam pegar o suprimento, ou melhor, eles podiam pegar o suprimento suficiente para um dia, com exceção da sexta-feira. Na oração do Pai Nosso, Jesus disse: o pão nosso. Primeiro que o pão é nosso, não é de uma classe social. O pão é de todos os homens e de todas as mulheres. O pão sempre é nosso. E o pão é de cada dia. Se o pão é de cada dia, eu já estou excluindo toda a possibilidade de ansiedade, de preocupação, como será amanhã, que Deus está nos chamando para nos preocuparmos com hoje. O mestre dos mestres disse: a cada dia basta o seu mal. Viver pensando no amanhã, no futuro, causa doenças, enfermidades e muitas preocupações. Então nós estamos aprendendo com a palavra de Deus, que é diariamente. O apóstolo Paulo também nos ensinou a orar continuamente, sem cessar. Então o brilho precisa ser renovado. Se vai uma nuvem de glória, eu continuo em oração para vir outra nuvem de glória. E que não dá para reter o que é de Deus. Alguns israelitas apressados, ansiosos, preocupados, no deserto colheram porção dobrada, e no outro dia o que eles colheram duplamente estava estragado. Aquilo que foge à bênção de Deus acaba se estragando e estragando pessoas também. Então, volto a repetir, didaticamente, não dá para reter o que é de Deus. A luz resplandece em nós, mas não podemos nos confundir com a luz. A luz está em mim, mas eu não sou a luz. A luz brilha em mim por causa da misericórdia e da graça de Deus. Não é possível se apropriar daquilo que é inapropriável. Tudo que vem de Deus deve ser compartilhado com serenidade, com tranquilidade. Há sempre, infelizmente, uma tendência humana para se esconder as fraquezas, as limitações e os fracassos diante do público, transformando a espiritualidade em teatro, em coreografia, em shows, com medo da glória que se vai. Moisés estava em conflito, com medo do apagar-se daquela glória. Ele estava preocupado que a glória ia desvanecer. Felizmente existem pessoas vivendo de experiências do passado,
substituindo-as pelas desculpas, religiosidade, justiça própria, com máscaras e véus da modernidade. As experiências, meus irmãos e minhas irmãs, são sempre pessoais. As experiências são sempre passageiras. E as experiências são sempre intransferíveis, para que se dê oportunidade para novas experiências com Deus. Deus é rico em graça e em misericórdia. Sempre foi, e sempre será. O problema é quando o véu que cobriu, ele cobriu o que já não era mais. O que se foi não é para ser ocultado. Se a glória se foi, eu não vou me cobrir para tentar convencer de que ela ainda reside em mim, que ela ainda está em mim. E é isso que tem ocorrido. Parece que os nossos dias se caracterizam por essas marcas. Não precisa ser, precisa parecer que é, né? Não precisa ser, parece que é. E para isso se utiliza maquiagem, não é? E aí nos transforma em produtos de segunda linha, em transgênicos, em genéricos, nos transforma em imitadores. Pior que imitamos o pior que existe em nosso meio. Paulo, em 2 Coríntios 3, versículo 13 diz, Paulo diz algo maravilhoso. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Moisés cobria o rosto com véu para que o povo de Israel não percebesse que a glória ia se desvanecendo. Paulo recusou impressionar as pessoas com suas maravilhosas experiências. Como nós lemos em 2 Coríntios 12, 6. Lá em 2 Coríntios 12, 6, Paulo diz, mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, que estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou em mim ouve. Na nova tradução na linguagem de hoje, 2 Coríntios 12, 6 diz assim, no entanto, se eu quisesse me gabar de mim mesmo, isso não seria uma loucura, que estaria dizendo a verdade, mas eu não me gabarei, pois quero que a opinião que as pessoas têm de mim se baseie naquilo que me viram fazer e me ouviram dizer, que está um princípio extraordinário para a nossa espiritualidade, para a nossa caminhada cristã. Ele diz, pois eu sei viver, pois eu, se eu vier a me gloriar, não serei nécio, que direi a verdade,
mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe consigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Outra versão para 2 Coríntios 12, 6. O apóstolo rejeitou os disfarces, rejeitou os fingimentos e os truques que sempre existiram em vários tipos de religiosidade. Quem somos? Quem somos? O que é que ocultamos? Por que tentamos esconder as fissuras das nossas vidas, as deficiências, as fraquezas, com o véu da religiosidade? Quantas vidas apagadas que ainda se cobrem de véus e com máscaras, ao invés de voltar no lugar secreto de oração, da busca, da consagração, da presença de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, Paulo entendeu que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas, em nossas finitudes e em nossas dificuldades. 2 Coríntios 12, de 9 a 10. O poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Nós vivemos uma época de maquiagem na política. Pessoas que nunca foram líderes de uma turma na escola, que nunca foram síndicas do prédio onde moram, se apresentaram como líderes maquiados para o poder executivo, municipal, estadual, federal. Pessoas que não convergem, pessoas que não dialogam, pessoas sem consenso, mas estão maquiadas como líderes. E lideranças que às vezes destroem, solapam os valores da sociedade, que corrompem a moralidade e a eticidade. Não aprenderam, como o apóstolo Paulo, inclusive pastores que estão maquiados, se escondendo com o véu de religiosidade, que estão longe do público, que tem rabo preso, que tem contas no cartório, e não querem mostrar, e não querem ser vistos, não querem que as suas fissuras sejam públicas, sejam publicáveis. Porque isso, o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Homens e mulheres saudáveis não têm medo de que as suas particularidades, as suas dificuldades sejam vistas para as demais pessoas, que é aí que o poder de Deus se aperfeiçoa. E Paulo ainda diz mais: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, que quando sou fraco, então é que sou forte. Graças a Deus. Esse é o caminho que eu tenho trilhado por mais de 45 anos de ministério, pregando a palavra de Deus, sendo pastor mais de 20 anos
numa só igreja, numa só localidade. É o caminho de não ter vergonha de mostrar as suas feridas. Não ter vergonha de que as suas feridas sejam conhecidas. Em 1 Timóteo 1,5, ele fala a Timóteo da necessidade de uma fé sem hipocrisia. Uma fé sem hipocrisia. Fala da importância de uma fé sem fingimento. Em 2 Coríntios 3,18, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. É assim que está expressa em 2 Coríntios 3. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, que com face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. 2 Coríntios 3, 13 a 18, na Nova Versão Internacional da Bíblia. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, você seja instrumento de Deus em meio a todo o sofrimento que a nação está vivendo agora, em nome de Jesus. Amém. Amém.